Enfermeiro que faz consultoria para estabelecimento de beleza e estética? Como assim? Eu já falei para você que o enfermeiro é um profissional que pode trabalhar em diversas áreas de atuação, além da beira do leito, além do ambiente hospitalar. E a consultoria em biossegurança é uma dessas áreas, principalmente para os estabelecimentos de beleza, que são chamados estabelecimentos de beleza sem responsabilidade médica. Então, se você é um enfermeiro e está pensando em atuar como consultor em biossegurança, ou talvez até se você é um profissional de estabelecimento de beleza e estética e está tentando entender o que é essa biossegurança que a gente tanto fala, fica aqui comigo que eu fiz esse vídeo para você. E além do mais, eu sou especialista em controle de infecção, pode confiar que eu sei o que eu tô falando. Olá, prazer, o meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca ser referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Agora vamos fazer a diferença. Há um tempo atrás eu dei uma aula num congresso de estética e beleza que foi muito interessante, exatamente sobre biossegurança em procedimentos estéticos. Nessa aula, para mim, ficou muito claro que por mais que os profissionais sejam excelentes naquela técnica que eles desenvolveram, esse conhecimento de biossegurança, para alguns ainda é uma coisa assim um pouco misteriosa e não é para ser assim. Eu vou falar para você o passo a passo de como que você deve lidar com cada instrumental utilizado no estabelecimento de beleza e de estética sem responsabilidade médica e você vai ver que com pequenos cuidados você garante a segurança tanto para o profissional quanto para o cliente que ele atende. Apesar do nome beleza, a gente considera esses estabelecimentos como estabelecimentos de interesse de saúde. E é por isso que eles também estão sujeitos à fiscalização, por exemplo, da vigilância sanitária. Então, tudo que eu vou falar aqui vai ajudar você a ter um estabelecimento seguro do ponto de vista sanitário, para caso você seja submetido a alguma fiscalização, você não tenha nada a temer. A pergunta que às vezes pode ficar é por que esses estabelecimentos realmente são estabelecimentos de interesse de saúde? Mas é só a gente pensar um pouquinho sobre o tipo de procedimento que é feito nele e você vai ver que existe sim o risco de algumas infecções, inclusive muito sérias e importantes, que podem levar o indivíduo até a morte. Mas como assim? Fui fazer a unha, me contaminei com alguma coisa mortal? Você vai ver que isso não é impossível. Pouco provável, talvez em alguns contextos, mas não impossível. E é por isso que o enfermeiro, por ser alguém que conhece os mecanismos de transmissão e o risco de cada procedimento, ele acaba tendo um olhar mais cuidadoso sobre biossegurança nesses procedimentos que a gente considera procedimentos às vezes até, isento de riscos. Não é assim, vocês vão entender. Agora, antes de mais nada, vamos entender quem são esses estabelecimentos de interesse de saúde, estabelecimentos de estética e beleza sem responsabilidade médica. Então, primeiro a gente vai ter os salões de cabeleireiro. Sim, eles são estabelecimentos de beleza e estética e também existem normas para que eles funcionem bem. A gente tem os salões de manicure e pedicure, a gente tem as barbearias, a gente tem os centros de depilação e a gente tem os centros de podologia. E todos esses compõem esse rol de estabelecimentos que precisam de cuidados e biossegurança. Tá, mas quando a gente fala de risco, do que exatamente a gente está falando? Será que eu tenho que me preocupar? Bem, o risco mais preocupante quando a gente pensa em estabelecimento de beleza é o risco de contrair agentes infecciosos como, por exemplo, o vírus HIV, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Esses são alguns exemplos mais dramáticos, mas não são os únicos. Então, você pode ter, por exemplo, contaminação por bactéria e desenvolver abscessos, lesões purulentas. Você pode ter contaminação por fungo e desenvolver uma onicomicose. Então, uma coisa chata de tratar, difícil de tratar, que a gente não espera adquirir quando a gente vai, por exemplo, no salão de beleza, entre outras coisas que podem ser transmitidas de pessoa a pessoa quando não há o devido cuidado nos instrumentos. Claro que a gente tem uma preocupação com essas doenças virais que eu falei, como, por exemplo, hepatite B, hepatite C e HIV, mas elas não são as únicas. E o que a gente precisa fazer para que nada disso aconteça? Bem, a prevenção primordial diz respeito ao reprocessamento desses materiais que não são de uso único, ou seja, tudo aquilo que você partilha entre um cliente e outro precisa ser reprocessado entre um cliente e outro. E quando esse reprocessamento, ou seja, quando esse tratamento desse material não ocorre, aí você está expondo não só o cliente, mas o próprio profissional de beleza. Então vamos lá, algumas regras básicas. Aquilo que é de uso único é de uso único, precisa ser descartado. O que é de uso único, por exemplo, num salão de beleza? Palito, lixa, lâminas móveis, tudo isso é de uso único, precisa ser desprezado a cada cliente. Existem outros materiais que são materiais que não são de uso único, que precisam ser reprocessados entre um cliente e outro, e aí a gente tem as espátulas de metal, a gente tem os alicates, tudo isso precisa ser reprocessado sempre após o uso. Ah, mas nem sangrou
evaporou, não teve nenhum contato com material biológico. A cada uso, a cada cliente, ele precisa passar pelo procedimento de reprocessamento. E existe ainda aquele tipo de material que necessita apenas de uma desinfecção, e para isso a gente usa o álcool A70 através de fricção por aproximadamente 10 segundos. E aí a gente pode ter, por exemplo, equipamentos plásticos como espátulas de plástico ou de repente pente, coisas que podem ser reprocessadas que não aguentam o calor e que podem ser reprocessadas pois tem um risco menor, então pode ser por desinfecção com álcool A70. Agora, uma coisa importante, como a rotatividade muitas vezes em estabelecimentos de beleza costuma ser grande, então se troca a manicure, troca a podóloga, troca, enfim, vários profissionais, é muito importante que o estabelecimento tenha tudo isso que nós estamos falando aqui por escrito. Então existe a necessidade, e é uma exigência inclusive da vigilância sanitária, que o estabelecimento trabalhe com um manual que descreve passo a passo como que é feito o reprocessamento de cada um dos itens que são utilizados naquele estabelecimento. A gente pode chamar isso de manual de boas práticas ou ainda de POP, que é o procedimento operacional padrão. Ah, mas precisa estar escrito? Precisa estar escrito. A garantia é que se você escreve e há uma troca de colaborador, você tem um material que diz ali qual é a sua expectativa enquanto, de repente, gestor daquele estabelecimento, para que aquele seu material seja tratado da maneira adequada. Pode estar parecendo um pouco complicado, mas eu garanto para você que não é. Fica comigo até o final que eu tenho agora o passo a passo para você de como que você vai fazer com cada material de um estabelecimento de beleza e saúde. Mas antes, se você chegou aqui, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho que toda semana eu trago conteúdo de muito valor para você. Bem, como eu disse para você, a gente precisa ter um manual ou um POP, um procedimento operacional padrão, e são muitas as técnicas que vão ser listadas aqui, mas para esse vídeo eu vou focar no reprocessamento daqueles materiais que são os materiais mais críticos que a gente tem. Então, falando em materiais mais críticos, a gente divide os materiais tanto em estabelecimento de saúde quanto em estabelecimento de beleza em 3 tipos. A gente tem material crítico, que é aquele que realmente é o material de maior risco, que vai penetrar na pele, que tem risco de penetrar na pele. Aí a gente tem, por exemplo, os alicates, as espátulas, aqueles bisturis que são usados em podologia, que não são descartáveis. Tudo isso é um material crítico. A gente tem ainda os materiais semicríticos, que são aqueles que entram em contato com mucosa, enfim, eles também necessitam de tratamento, e a gente tem material não crítico, que é aquele que realmente não tem risco de ter entrado em contato ali com nenhum fluido, não vai romper as barreiras do indivíduo, então ele é um material daqueles que exige menos reprocessamento, menos cuidado. Vamos focar naqueles materiais que a gente com certeza vai ter no estabelecimento de saúde, que vão exigir de você maior atenção. Então vamos lá, o primeiro passo para a gente fazer o reprocessamento de qualquer material dentro de um estabelecimento de beleza é a limpeza. Eu sei que parece óbvio a gente falar que todo material que vai sofrer qualquer tipo de reprocessamento, seja a desinfecção ou seja a esterilização, precisa ser limpo, mas eu garanto para você que você já viu de repente em algum estabelecimento de beleza o profissional terminar de fazer a unha de uma cliente, ir lá e colocar aquele alicate da forma como saiu da bancada dentro de uma estufa, por exemplo. E o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: nenhum método de esterilização consegue esterilizar um material que contém matéria orgânica, e é por isso que todo material antes de ser reprocessado, seja na estufa ou na autoclave, precisa ser lavado. Como que a gente preconiza que seja feita essa higiene do material? Existe um produto que se chama detergente enzimático. Eu acabei de buscar agora há pouco quanto que está custando um detergente enzimático, só para você ter uma ideia. A gente está no mês de fevereiro, o ano é 2023, e 1 litro de detergente enzimático eu encontrei na internet por R$17. Então, menos de R$20 você compra 1 litro. 1 litro rende bastante porque você dilui, dependendo do fabricante, de 3 a 5 ml para 1 litro de água. E como os instrumentais de serviço de beleza, eles costumam ser pequenos, então você precisa de um recipiente pequeno para fazer essa imersão do material, então você vai gastar muito pouco. Então é absolutamente factível. Esse material precisa ficar submerso nessa solução diluída por aproximadamente 5 minutos, mas cada produto vai dizer aí para você como é que é. E além disso, você ainda pode precisar de uma escova de cerdas macias para tirar algum material que tenha ficado ali aderido. O que esse detergente enzimático faz? Ele dissolve aquela matéria orgânica que pode estar aderida, então ele realmente faz uma limpeza superior. Depois disso, esse material precisa ser seco e esse material precisa ser embalado.
Se ele for para a autoclave, que é o método de esterilização melhor que a gente considera, ele precisa ser embalado naquele papel que a gente chama de papel grau cirúrgico, que é um papel que é recoberto de filme, é um envelope que é recoberto com um filme plástico, e tem um papel grau cirúrgico, que é um papel branco, então com isso você consegue ver bem o seu material embalado. Aquele envelope é o envelope de uso único, porque depois da passagem do vapor, da autoclave, aquelas tramas se fecham, então aquilo compromete, se você for reutilizar aquele envelope, compromete a penetração do vapor nas esterilizações subsequentes. A autoclave, ela é um aparelho que pode ser portátil, eu inclusive também pesquisei o preço, você tem autoclaves que começam com R$1.000 e poucos, até autoclaves um pouco mais caras, mas a mesma coisa eu falo, como são materiais que são pequenos, uma autoclave pequena costuma dar conta. A vantagem da autoclave é que primeiro é o que a gente chama de vapor sob pressão, então ela exerce ali a sua esterilização absolutamente independente de nenhum contato manual. Então depois que a gente programa a autoclave, ela vai começar o seu ciclo e terminar o seu ciclo sem nenhuma interferência humana. Por que isso é importante? Porque diferente da estufa, que é possível você abrir, colocar outro material e tirar outro material enquanto ela está completando o seu ciclo, na autoclave isso não é possível. Então você tem muito mais garantia de que aquele material é um material que foi esterilizado de maneira correta. Mas a autoclave, apesar de ser a melhor opção, ela não é a única opção. A estufa, ela é sim ainda permitida dentro do estabelecimento de saúde, mas a estufa ela tem um grande problema, que é não ser utilizada muitas vezes na maneira como ela tem que ser utilizada. Existem 2 parâmetros que precisam ser obedecidos quando a gente usa a estufa, que é tempo e temperatura. Então a gente precisa ter uma estufa que alcança 170 graus por pelo menos 1 hora. Esse material precisa ficar, depois de lavado, depois de seco, dentro dessa estufa por esse tempo de 1 hora a 170 graus, sem nenhuma interrupção. Então, se algum profissional abrir a estufa para tirar o material de lá de dentro, essa estufa já perdeu a sua temperatura e o ciclo precisa recomeçar. Então, esse material precisa ficar mais 1 hora por 170 graus. Então, você pode entender que isso é um baita de um complicador quando você tem, por exemplo, um estabelecimento de beleza. Então, você tem a chance de que muitos profissionais vão abrir, vão fechar aquela estufa. Então, é permitido? É permitido. É o ideal? Não é o ideal. O ideal é a autoclave, mas desde que usada da maneira correta. Então, alicate, espátula, cureta, tudo aquilo que é de metal vai ser lavado, vai ser seco, vai ser embalado, vai ser reprocessado imediatamente após o uso. O que não dá é para a gente usar o material, por exemplo, durante o dia todo e apenas no final do dia ir lá reprocessar. Você pode reprocessar apenas no final do dia, desde que você tenha um número suficiente para usar um para cada cliente. Uma outra coisa importante é que existem testes para verificar se aquela autoclave está esterilizando o material. Esses testes são fitas que reagem quando o vapor penetra. Isso é bem interessante, você precisa ter isso também. O enfermeiro pode ajudar, por exemplo, na consultoria para entender qual é o teste mais adequado para aquela autoclave. Para os materiais que não necessitam de esterilização, como por exemplo as espátulas plásticas ou os pentes, você precisa simplesmente ter disponível um pano limpo, o álcool a 70 e depois da higienização no detergente enzimático, passar por fricção o álcool a 70 por aproximadamente 10 segundos. Uma coisa importante, quem regulamenta o que espera de cada estabelecimento de beleza e estética sem responsabilidade médica é a vigilância sanitária de cada município. Então, eu aqui no município de Santos sigo algumas regras para fazer consultoria quando se trata de estabelecimento de beleza e estética, mas de repente você, em outra região do Brasil, vai ter regras pouco diferentes. Não vai variar muito disso, mas é importante que você conheça, por exemplo, qual é a documentação que é exigida. E por falar nisso, se você tem interesse em saber que documentação que eu preciso para poder ter o meu estabelecimento de beleza dentro da lei, pode deixar aí um comentário que eu gravo um vídeo falando para você, pelo menos daquilo que é o básico que é exigido. Antes de terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Todos esses procedimentos que eu falei, eles protegem não só o cliente, mas também o profissional de beleza e estética. Algumas doenças podem ser vinculadas do cliente para o profissional. Vou dar o exemplo da hepatite B, por exemplo. Então,
essa é a razão porque todo profissional de beleza e estética precisa estar imunizado contra a hepatite B. São 3 doses da vacina, você toma uma agora, uma um mês depois e uma 6 meses depois dessa primeira dose e você está imunizado para o resto da vida. Importante lembrar que hepatite B é uma doença que tem vacina, mas não tem cura até o momento. Então é importante que você esteja imunizado. Além disso, faça os seus exames, se você é profissional de beleza e estética, faça os seus exames periodicamente. Eu tenho até vídeo aqui falando sobre testes de HIV, isso é muito importante. Você é um profissional que lida com fluidos orgânicos, então você precisa também tomar conta da sua saúde. E se você é enfermeiro e quer se atualizar um pouquinho mais nessa área, eu vou deixar um material bem interessante aqui, mas tem muito mais coisa que a gente pode falar sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.